O que vocês acham? Consegui tocar o coração de laranja, verde e amarelo? Olha, fala um pouco do processo seletivo do novo, porque isso já é uma inovação, né? Imagine você fazer um processo seletivo para ser candidato. Quais são as etapas? Quando vai ter o resultado final? Ah, legal. O que acontece? Eu comentei para vocês que eu estou no processo seletivo e aqui dentre as pessoas que vieram nós temos também outros postulantes a uma vaga dentro do processo seletivo do novo. O processo seletivo acontece em algumas fases. Não é difícil, mas também não pode dizer que é fácil, porque se fosse fácil, qualquer um passava. Você tem que apresentar um currículo na primeira fase, você tem que fazer um vídeo de 2 minutos e dizer assim, por que eu quero ser candidato? Por que o Partido Novo? Por que? Como eu farei isso? O que é que será a minha bandeira? Se você conseguir cumprir essa fase adequadamente, você recebe um comunicado e diz assim, ok, parabéns, você foi para a segunda fase. A segunda fase eu acho que é a mais legal para a questão da seleção. Você tem lá N perguntas que vão dizer o seguinte, por exemplo, no processo seletivo de vereador, para uma função posterior como vereador. Qual é a situação que envolve uma lei em determinada área? Você tem que ir pesquisar. Precisa ser advogado, Vânia? Você está indo bem porque você é advogada? Não, porque eu não trabalho na área da administração pública, não precisa ser advogado para saber isso. Você tem que saber pesquisar, você tem que saber estudar, você tem que saber que existe uma Constituição Federal, você tem que saber que existe um regimento interno na Câmara Municipal, você tem que saber que existem legislações, por exemplo, o Código Tributário Municipal, que tem tudo a ver com o Código Tributário Nacional, e aí você vai lá e responde questões. Como é que é, Vânia? Responde sim ou não? Você vai responder verdadeiro ou falso, e tem determinados momentos que ele diz justifica. E dessa forma o novo conhece você e sabe se você reflete direito, se você entende o que você está lendo, se você é capaz de refletir e ponderar sobre temas da administração pública. E depois ele começa a pesquisar o seu alinhamento. Eu falei em alguns momentos para vocês que o Partido Novo é liberal. Me empresta aquele papel maior que tem ali, por favor? Eu trouxe para vocês alguns pontos aqui do que é liberalismo. Por exemplo, ideais políticos. O Estado mínimo, ou seja, tem que enxugar o Estado. Defesa da liberdade do direito individual e o indivíduo que é como agente das relações jurídicas e detém direitos individuais. Outra coisa, ideais sociais, reconhecimento do mérito. É o mérito que vale a pena, é meritocracia. Se eu não tenho capacidade, eu não consigo, porque eu não vou ter mérito por uma coisa que eu não fiz. Por exemplo, ideais econômicos. Reconhecimento da propriedade privada, que o bem pode ser utilizado exclusivamente por quem adquiriu. Mas, Vânia, e o pobre? Dá condição, estudo, oportunidade de trabalho, condições de empreender, e ele também terá condições de ter a sua propriedade privada, e assim vai. Eu digo isso para vocês por quê? Porque com todo esse conjunto você vai descobrindo no processo seletivo se você está alinhado ao partido. Porque não adianta querer ser do novo e dizer que você tem que receber tudo do Estado. Porque é um Estado inchado, um Estado que onera as pessoas e mantém o pobre sempre pobre. Ah, mas o Estado tem tentado tirar o pobre da miséria. Da miséria, mas não da pobreza. E o novo entende, através do liberalismo, que todo mundo tem direito de crescer, todo mundo tem direito de ser mais. E aí vai descobrindo o alinhamento. Ok, passou na segunda fase, e aí vem a terceira fase. A terceira fase é aquela... na segunda fase ainda tem uma coisa importante. A entrevista. 3 pessoas do partido vão entrevistar todos os postulantes. E aí eles vão descobrindo se ele se comunica bem, vão rever respostas que ele fez nessas fases na fase anterior, vão perceber se tem realmente alinhamento, se ele tem o perfil da pessoa que o partido precisa para mudar o futuro. Porque ele tem que ser
apto a mudar o futuro. Pelo menos trabalhar por isso. E aí passou nessa segunda fase e vai para a terceira fase, que é uma fase legal. Por quê? Porque vai fazer apresentações, vai fazer lives, vai fazer... vai mostrar publicamente o seu posicionamento, vai se apresentar para as pessoas, ou seja, vai começar a fazer um trabalho que, se eventualmente lá na frente ele for candidato, ele já sabe lidar com o povo, ele sabe o que dizer para você. Se você fizer uma pergunta, ele sabe responder. Então, o processo seletivo ele tem alguns graus de dificuldade, mas não são impossíveis, qualquer pessoa pode ser. E quando eu falei, né, dia 8, Dia das Mulheres, e convidei para se inscrever no processo seletivo, gente, o Novo não quer mulher no processo seletivo porque precisa do 30-70. Quem não sabe o que significa é o seguinte: a lei obriga que tem que ter cota de gênero. Cota não é um termo legal, mas a gente utiliza para explicar. Tem que ter um gênero com pelo menos 30%. Quem se candidata menos? Mulheres. Então, hoje, a posição precisa de pelo menos 30 mulheres. Os partidos em todas as cidades estão desesperados à captura de mulheres. Eu recebi pelo menos 2 convites para ser candidata. Eventualmente, quando chegar a época lá. Eu recebi. Por quê? É porque eles me conhecem e gostam de mim? Não. É porque eu estou alinhada com a ideia deles? Não, porque precisa de mulher. E eu gosto do assunto. Então as pessoas estão tentando desesperadamente ter mulher. O Novo quer mulher? Claro que quer. Mas é para trabalhar. Vai passar pelo processo seletivo, vai se preparar, vai trabalhar como todo mundo. Até porque, gente, mulher pensa diferente que o homem, mulher vislumbra a vida e a sociedade e a política com ótica diferente, com olhos diferentes, e precisa dos dois lados, sabe, da moeda, para melhorar o nosso desenvolvimento, nossa produção dentro da política. Então eu peço às mulheres, vocês mulheres que estão aqui, vocês mulheres que estão lá, que se vinculem a um trabalho dentro da política, porque é preciso. A gente faz tanta coisa, a gente é mãe, dona de casa, profissional, faz voluntariado, vai pra festinha para ajudar a amiga a fazer não sei o quê, né, Mônica, que vem aqui a dar uma força. A gente faz 1000 coisas. Pelo amor de Deus, a gente tem capacidade para fazer mais. E a política precisa de mulher, precisa mudar a visão machista, e eu não estou falando de feminismo machista, mas daquele quadrado do pensamento do homem, precisa mesclar com a mulher, porque os dois lados juntos são muito melhores. Não sei se tem mais alguma questão e se eu respondi a sua. Sim. E a data final? Data final agora para inscrição é dia 8 de março, lá naquele site que eu falei agora há pouco, que é quero ser candidato.novo.org.br. E a data final da sua aprovação, que está na primeira etapa? Teve 2 fases de inscrição. A minha etapa, dia 22 de março no máximo, eu já saberei nós saberemos quem são os aprovados no processo seletivo. A segunda fase vai até... A segunda fase é até metade de maio. O segundo grupo, né? Mas o resultado é até maio. Não sei que dia, mas é maio. Comecinho de maio. Comecinho de maio, né? Mais ou menos para maio. Então dá tempo para se preparar. E você? Oi. Pode falar, começa não? Vocês vão sair com o prefeito? Nós temos hoje um pré-candidato aprovado, depois vai formalizar no diretório estadual? Estadual ou municipal? Vai ser formalizado, mas chama-se Ednei Duarte Júnior, ele já tem página no Facebook, nas redes sociais, ele é advogado aqui na cidade de Jundiaí, foi candidato, passou pelo processo seletivo para deputado federal, teve mais de 12 mil votos no estado para ser deputado federal, na campanha que a gente nem tinha tanto filiado ainda, e passou no processo seletivo para prefeito. E vou falar uma coisa, muitos candidatos não chegaram à aprovação, nós temos cidades grandes que não aprovaram candidatos,
E aqui em Jundiaí nós teremos esse pré-candidato, que depois será o candidato a prefeito. Ribeirão Preto não aprovou. Não aprovou. Sorocaba acho que também não aprovou. Cidades boas, com gente boa, mas o processo de prefeito é bem rigoroso. E nós agora temos gente para trabalhar aqui em Jundiaí. O que você ia falar, Paulo? Eu ia perguntar qual era a sua bandeira ou as suas bandeiras. Olha, eu tenho ficado muito mais preocupada com a bandeira da fiscalização. Como eu disse antes, o vereador, quando é candidato, ele faz muitas promessas. E a promessa normalmente é fazer leis para privilegiar alguma coisa, ou alguma religião, ou algum bairro. Só que muitas vezes as promessas acontecem porque existe uma programação no município de fazer determinada rua, determinado parque, determinada praça, e é de conhecimento. E aí você tem acesso à informação e você diz, eu prometo que vou fazer, e o povo não pesquisa. Então, eu não vou ficar fazendo promessas, se eventualmente chegar até lá, para dizer, não, prometo construir 10 escolas, prometo mudar o sentido da rua, mão tal. Não, tem que estudar. Eu gosto da área da educação, acho que uma outra área de educação é a educação no trânsito, que nós temos uma cidade que todo mundo brinca muito, que o jundiaiense dirige muito mal, tem dificuldades. A educação é foco da maioria dos candidatos, aqui mesmo tem gente que vai trabalhar com educação, mas a minha principal ideia é a questão de fiscalização. Ou ninguém se pergunta, ou alguém se pergunta por que a gente passa 4 anos com um determinado executivo e você só vê esse executivo trabalhando no ano da eleição. E eu não estou falando exclusivamente de Jundiaí. Qualquer um aqui que for em qualquer cidade que vai ter eleição esse ano, todas as cidades terão, vocês vão ver quando foi que os prefeitos trabalharam. E vocês vão ver muitas ruas quebradas, muitas ruas pintadas, muitas praças revigoradas e muitas ideias de que está todo mundo trabalhando. É só para angariar votos. Então, eu não gosto do perfil da promessa, eu gosto do perfil do compromisso. Certo? Certo. Mais alguma coisa? Alguma coisa aí? Aqui, alguma coisa? O Renato tá aí. Ficou bem esclarecido. Se você quiser falar alguma coisa sobre, quando falou-se aqui da desvinculação da administração do partido e dos mandatários, né? Então tem exemplos, por exemplo, como do Alexis em relação à verba lá do auxílio moradia. Sim. Né? O Leandro Lira, que quis sair de vereador para deputado. Sim. São São exemplos de que a administração do partido, a gestão, tem que ser independente e aquele compromisso. Né? O exemplo, fala. Uma coisa que a Mônica já falou ontem, o termômetro da qualidade do novo é o número de filiados. Se as pessoas mandatárias ou postulantes começam a fazer coisas que estão desalinhadas com o partido e as pessoas ficam sabendo, os filiados acabam indo embora. E aí o partido não pode viver tudo Hoje vocês, exatamente. Hoje vocês, quem acompanha rede social e mídia em geral, poderá ver algumas coisas como, por exemplo, uma pessoa que recentemente se manifestou na internet dizendo que achou ruim de ter sido reprovado como candidato a vereador. Uma pessoa que eu entendo que é competente, uma pessoa que está apta, que é a cara do novo, mas foi reprovada no processo. E a pessoa está achando ruim. Meu posicionamento, e já vou falar o que você está dizendo, meu posicionamento, eu entrei no partido consciente do que era o partido, eu pesquisei antes, eu acompanhei antes, como vocês estão fazendo nessa reunião, eu me vinculei a um processo seletivo consciente. Antes de entrar no processo seletivo tem lá um edital gigante dizendo o que vai acontecer em cada fase, se você receberá a resposta, como é que vai ser a resposta, se for reprovado o que acontece, se não for reprovado e passar adiante o que acontece, tudo esclarecido. Aí eu reprovo. Se eu não passar, ou seja, receber a resposta do novo, Vânia, você não foi aprovada na terceira fase, ou você reprovou na terceira fase, eu já me comprometi com todo mundo, eu vou comunicar às pessoas, não passei. E eu não vou ter um pingo de vergonha de falar isso, porque eu estou aqui, porque o processo é sério.
é comprometido. Eu me comprometi com um processo que se comprometeu e me escolher se eu estiver apta. E aí as pessoas vão entrando no processo e vão assinando aqueles termos de compromisso. Por exemplo, o nosso deputado federal Alexis Fontaine. Quando ele foi eleito, o termo de compromisso dele, de mandatário, etc., não constava no termo que ele tinha que abrir mão do imóvel que ele iria morar. O povo do Novo, os filiados, o Diretório Nacional, todo mundo ficou pegando no pé. Nas redes sociais, o filiado do Novo dizia, você tem que abrir mão, você tem que abrir mão. Até que ele tentou argumentar que ele morava num lugar, tinha uma casa num lugar, morava em outro lugar, vivia em outro lugar. Não colou, gente. E ele conscientizou-se de que, apesar de não ter assinado aquele termo, ele tinha um compromisso com o partido, ele tem o perfil do partido, ele quer continuar no partido, ele abriu mão da moradia, está economizando dinheiro público. No caso do Fernando Lira. Fernando Lira é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Excelente vereador. Leandro Lira. Excelente vereador. Porém, quando o Leandro Lira entrou para a função, ele não tinha no termo, e isso eu também vou falar dessas coisas que aconteceram, ele não tinha no termo dele que ele precisava cumprir os 4 anos, não podia sair. É uma filosofia do partido, mas não estava escrito. Ele decidiu que ele estava indo tão bem, que com 2 anos de mandato de vereador, ele disse, vou sair como deputado federal. Pergunta-se, Leandro Lira foi eleito deputado federal? Não. Por quê? Porque o filiado do Novo não votou. E mais, o Novo não autorizou. Ele entrou com uma ação na justiça e o Tribunal Eleitoral Superior deu para ele o direito de participar, mas ele não foi eleito. E hoje, né? Ele se desvinculou hoje do partido, por quê? Porque ele não quer ficar no partido, porque para ele essas regras não servem. É tão rigoroso que o cara que não dá certo critica o processo seletivo, mesmo sabendo como é, porque ele não passou, reclama que ele tem que economizar, ou ele se adapta, como no caso do deputado Alexis Fontaine, que é um senhor de um deputado, está à frente do projeto de reforma tributária. Excelente, o cara já veio aqui, é muito bom, graças a Deus ficou no partido. Ou faz como o Leandro Lira, que está saindo do partido porque para ele a regra é outra. E acontece muito, e vocês verão muita gente sair do partido porque foi reprovado ou porque não aceita as regras e depois sai falando mal. Mas são pessoas que queriam que o partido se adaptasse à vontade deles e não ao contrário. Respondi? Tranquilo. O termo, desses termos que eu falei aqui, não tinha do Alexis, não tinha do Leandro Lira. O partido é um partido novo, e nesse sentido eu não estou falando do nome, é da idade. Tudo que é novo, conforme vai existindo, vai mostrando onde é que tem que melhorar. E eu adoro ver isso, porque o partido está se melhorando. Então quando ele percebe que tem um furo, ele vai lá e corrige. E aí não fica estático, não fica uma coisa que aconteceu e nós vamos deixar o buraco lá. Ele corrige o erro e continua sendo dentro dos princípios e dos valores que eu li para vocês aqui e muitos outros. Bem, supondo-se que atenda a todas as exigências e a pessoa seja aprovada e saia a candidata. Qual o suporte que o partido oferecerá? Então, nós temos aqui, como eu estava falando numa das partes que eu li para vocês aqui, ele tem, está em ou já formou e está organizando alguma coisa assim, um departamento de suporte a candidato e suporte ao mandatário. O Novo hoje, como eu disse, ele é um partido que não utiliza dinheiro público. Então, ele faz as coisas dentro do que o filiado e o simpatizante contribui financeiramente. Apesar disso, ele tem departamento jurídico, ele tem o departamento de apoio ao candidato. Então você tem, por exemplo, hoje o postulante tem uma frente de comunicação direta, tanto pelo grupo do
do WhatsApp, quanto pelos responsáveis, quanto via e-mail direto com o comitê. Então você vai lá e diz, olha, eu tenho dúvida tal, como é que eu faço assim? Tudo isso vinculado lá. Eu não precisei utilizar, exceto o e-mail do comitê até agora, mas eles mandam apostilas, eles fazem treinamentos, tem vídeos que esclarecem, orientações, eles mandam materiais que te dão uma base para você estudar e desenvolver. Fora isso, como eu falei, tem o departamento jurídico, tem o departamento de apoio ao candidato e ao mandatário, tem o comitê que dá apoio aos postulantes, então nós não ficamos soltos de jeito nenhum. E como a gente assina esses termos, eles têm dentro do estatuto artigos e itens de conduta em que nós teremos de, eventualmente, quando solicitado, que nos reportar, mostrar como é que são as nossas contas, mostrar como é que nós estamos fazendo as nossas atividades, se nós estamos alinhados ao que nós prometemos, alinhados à filosofia do partido, tudo isso está no estatuto também e eles têm a força de cobrar isso daí. Existe inclusive um departamento de ética em que as pessoas são se denunciadas, tipo, essa pessoa não está agindo na conduta do partido, elas são pessoas que elas serão analisadas essa conduta para ver se elas são suspensas ou expulsas do partido, por exemplo. Então não há uma ajuda financeira? De jeito nenhum. Quem quiser ser candidato vai ter que arranjar doadores, vai ter que ajudar a pegar a pessoa que conhece ele, que confia nele, diz assim, olha, eu boto fé nesta pessoa, então eu vou ajudar. Ou ele vai bancar até o limite legal a sua campanha. Hoje, o Novo abriu uma frente que outras pessoas, tanto sem partido ou algumas pessoas dentro de alguns partidos, mais de direita inclusive, eles estão utilizando, mas foi o Novo que abriu essa frente. Dá para fazer campanha sem dinheiro, pouco dinheiro. Dá para fazer campanha com pouco dinheiro. Vânia, deixa eu fazer uma colocação. Você disse que até a pessoa para se filiar tem uma seleção bastante rígida, questão de ética. Filiar, né? Não. Postulante. No partido. Para filiação também. No partido. Já tem aqueles itens. Para ele se candidatar tem que ser filiado ao partido e já passou por esse processo de ficha limpa, sim. De ficha limpa. O que pesa para a pessoa ser reprovada? Você deu exemplo aí de Sorocaba, Ribeirão Preto e aqui de Jundiaí ainda está sendo... Não, já foi aprovado. Já foi aprovado. Já foi aprovado? Jundiaí sim. Aí o que acontece? Perde-se oportunidade, por exemplo, de Ribeirão Preto e Sorocaba, uma outra opção. Sim. Mas se essa pessoa tivesse se candidatado, você tinha uma opção a mais. Sim, aí verdade. tira por uma questão burocrática aí do não é uma partido. questão burocrática. Menos. Por uma questão do partido, aí você vai terminar voltando naquele menos pior. Então, mas veja só, você fala de questão burocrática. Não é burocrático. Burocrático é o processo. Mas veja, o Novo foi a primeira coisa que eu falei, uma das primeiras coisas que eu falei, é um processo de longo prazo. O que adianta o Novo colocar em todas as cidades candidatos? Primeiro, nós não utilizamos dinheiro público. Então, o nosso departamento lá, os departamentos de apoio ao candidato, ao mandatário, etc., ele tem uma estrutura enxuta. Porque quem paga sou eu e os filiados, os demais filiados. Primeira coisa. Segunda coisa, se reprovou, não reprovou porque a pessoa não sabe ler e escrever. Reprovou porque não tem alinhamento. Reprovou porque não sabe se comunicar. Capacidade de gestão. Reprovou porque a capacidade de gestão é limitada. Esse alinhamento já não foi visto na hora da filiação ao partido? Não. Qualquer um tem uma diferença. Para você se filiar, você tem que ser ficha limpa. Só isso. Só isso. Para você se filiar, para você entrar numa candidatura eventual a qualquer cargo, você passa por um processo seletivo. E são avaliadas as competências. O Novo prefere não apresentar um candidato se não tiver um mínimo de competência. Porque a política antiga virou isso mesmo. O cara não tem competência de gestão mínima e ele acaba virando um deputado federal, um prefeito, e virou o que virou.
Então nós precisamos, a seleção é o ponto um dos pontos mais importantes que tem dentro do novo. O mais importante? Porque os candidatos tiveram uma seleção mínima. O que acontece hoje é que a pessoa não sabe nada. O cara é ator lá de filme, de pornografia, e o cara tá lá fazendo lei. Quando se fala de alinhamento, o alinhamento ideológico do partido é liberal. Não é esquerda, não é centro, não é direita, é liberal. E o liberalismo tem um viés muito específico, que eu mencionei muito por cima aqui alguns pontos. Se você está alinhado com, passou em todas as questões burocráticas, como você fala, e tem alinhamento, você tem condições de ser o representante do novo. Se você passou em toda a parte burocrática, mas não tem alinhamento, adianta colocar uma pessoa com viés de esquerda, por exemplo, só porque ele passou no processo seletivo? Não, porque vai chegar lá e em vez de enxugar o Estado e querer privatizar a empresa, ele vai querer manter estatal. Ele vai querer aumentar a despesa pública, ele vai querer mexer com impostos, não para reduzir, mas para aumentar. Então, o novo repete-se muito, tem projeto de longo prazo. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo, se eu não me equivoco, mais ou menos umas 20, 23 cidades. Candidatos? No estado de São Paulo, com candidatos. Algumas cidades tiveram 2, 3 candidatos. Hoje nós temos aqui aprovados 8 ou 9. No estado de São Paulo haverá 8 ou 9 candidatos a prefeito. E mais, por causa da questão do alinhamento e dessa condição das pessoas, por exemplo, o vereador do Novo vai fiscalizar o executivo, mesmo que o executivo seja do Novo. E aí, o que acontece? O Novo está colocando vereador só em cidade que tem candidato a prefeito, para que tenha alinhamento. Pensando novo, será que esse candidato que foi reprovado pelo partido não seria melhor do que o melhor de outros candidatos? Depende do motivo. Depende do partido, depende do motivo que ele reprovou. Não, mas ele quer colocar que o Novo poderia criar uma opção a mais. Por exemplo, aquele que foi reprovado lá em Sorocaba pode ser melhor do que os outros que pode ser. Pode ser, mas não passou no Novo. Mas o Novo não quer correr o risco de colocar uma pessoa que chega lá na frente, vai queimar o nome do Novo, né? E decepcionar as pessoas se ele não cumprir o que está prometendo. Então o Novo... Desculpa, Paulo. Não, é isso, crescer de forma sustentável. É a estrutura do partido, que é novo, né? O projeto do Novo é para o planejamento, foi feito um planejamento, né? Até diferentemente de outros partidos. E quando foi feito o planejamento anos atrás, era para 2030. Então o Novo não está preocupado em ter um crescimento exponencial, fazer vários prefeituras, governadores. O importante é que o Novo vá crescendo dentro de uma linha consistente, mas dentro do alinhamento. Exatamente. É que o sistema político degradou tanto que acelerou, virou urgência o Novo entrar na... O seu posicionamento. Está próximo do dogma, viu, gente? Está muito próximo do dogmatismo. Isso aí. Talvez seja o momento como ele colocou, porque a coisa degradou de tal forma, tem que pegar e dar uma travada. A gente entende que, inclusive dentro do grupo de filiados, dentro do partido, se discutiu isso, da gente perder gente boa por causa do processo seletivo. Só que, quando nós pensamos em transformar, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com política. Eu trabalhei numa empresa em que essa empresa tinha lá 5 filiais. De repente, a dona da empresa lá deu um surto na cabeça da mulher, resolveu, vou abrir filial em todos os lugares. Vinha uma pessoa e dizia assim, escuta, você faz serviço aqui na cidadezinha lá, sei lá, Itápolis, né? Faço. Ela ia lá e abria uma filial. Mas faz lá em Areia, onde meu pai nasceu, na Paraíba? Faço. Ela ia lá e abria uma filial. Pergunta se ela tem empresa hoje. Quebrou. E o Novo não tem pretensão de quebrar, porque o que ele quer é salvar o Brasil. Não estamos falando que o Novo é o salvador da pátria. Salvador da pátria é o cidadão. O Novo quer dar auxílio para o cidadão ajudar a mudar o país. Então não adianta sair botando candidato e mandatário por aí a torto direito, porque o primeiro cara que fizer bobagem em nome do Novo, ele macula um projeto que é muito maior do que a pessoa.
a mentalidade é a gestão profissional. A gente está acostumado com gestores públicos que não tem a menor competência. Então é assim, o cara chega lá, não sabe fazer uma conta direito, não lê o que está assinando. Já visto, eu vi na vida profissional, eles chamam lá de jabuti, às vezes uma lei maior, os caras põem uma coisa no meio, o cara não leu e assina, e aquilo vira lei, depois para mudar aquilo é um caos. Então nós precisamos de pessoas com mentalidade de gestão profissional. O exemplo que vira é o que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Talvez seja um momento distante mesmo. Que eu vejo pelo lado do eleitor. Se o eleitor não tem opções, aí você vai, então vou votar nesse porque é menos pior do que aqui. Ou então votos de protesto, para não citar outros nomes, como algumas eleições anteriores, alguns anos anteriores, se votaram no hipopótamo no Rio de Janeiro, por falta de opção. Isso que o Lula também tinha suas regras dogmáticas. Vitor tinha suas regras dogmáticas. Quando a gente fala... É um negócio meio delicado. Mas no caso do Lula, não existe o PT, existe o lulismo. O Lula é maior que o PT. Né? Então, olha, temos que saber conceituar. As duas coisas que a Vânia já frisou bastante, mas uma das perguntas que fica muito claro para a gente é: o que faria você sair do Novo? Acho que você foi perguntada por isso. Então, essas coisas que você falou, se você perceber que algum mandatário do Novo não está cumprindo isso tudo que foi dito aqui, que ela vai macular a imagem do Novo e os filiados começarão a dispersar. Então, a preocupação é que tudo isso, esses dogmas ou essas coisas que estão definidas, têm que ser muito bem levadas a sério e cumpridas, porque senão a gente sai, senão eu saio, a Vânia sai, o Oscar sai. Só completando a sua pergunta, o candidato em si, uma das coisas que dá muito trabalho é a contabilidade, que o TSE é muito exigente. O Novo fornece, né, um contador. O serviço de contador e um advogado. Isso, de contabilidade para o candidato ficar livre para fazer a campanha. Lógico, ele vai ter que emitir nota, vai fazer a coisa direitinho. Mas vai ter um contador que vai fazer isso para ele. Ele não precisa gastar dinheiro com a contabilidade. É porque a doação ela leva a uma situação dúbia, inclusive, né? Eu participei numa última, mas participei muito pouco. Foi também essas leis estavam chegando naquele momento. E as doações têm que ser todas contabilizadas, não pode ter furo. É tudo certinho. E o Novo cobra também, não é só o tribunal. Né? Mais alguma coisa? Eu entendo a sua frustração, viu? Eu entendo. Mas eu digo uma coisa. O bom candidato que não passa no Novo, ou ele não está alinhado, ou ele vai se preparar melhor. Se ele está muito desesperado para ser candidato, ele vai arranjar um partido com um viés mais parecido, que é o que está acontecendo com algumas pessoas, mas de fato ele estará lá. Agora, se ele quer o alinhamento do Novo, ele vai se preparar melhor e será representante do Novo no futuro próximo. A questão é, eu prefiro não ter uma eleição, frustraria, né? Nos frustraria. Nós trabalhamos muito para ter eleição com o Novo em Jundiaí. Precisou de várias metas, um mínimo de valores em reais do Diretório Municipal, um número mínimo de filiados ativos, várias atividades. Nós trabalhamos muito. Quando veio o resultado, conseguimos, ainda assim não era garantido. E ainda assim não é garantido, porque se não tivermos um número mínimo de candidatos aprovados no processo seletivo, poderia não haver eleição em qualquer cidade, inclusive em Jundiaí. Mas eu prefiro desta forma, sabendo que eu estou pisando num chão sólido, com valores que são palpáveis, com princípios que são reais, do que estar perdida num lugar que, se alguém soprar, muda a biruta de direção, entendeu? A ideia é que, se você vê no futuro um candidato do Novo, mesmo que você não o conheça muito profundamente, você vai ter a tendência em acreditar, porque você conhece todo esse processo. Então, o voto na legenda do Novo vai ser uma coisa que a gente prega muito, a gente preza muito, né? Que a imagem do candidato, né, faz com que as pessoas tenham confiança naquele. E a qualidade dos políticos que já estão eleitos, né?
a Vânia mencionou aqueles 8 deputados federais, pelo ranking dos políticos, que é uma organização que não tem nada a ver com o Novo, ela é apartidária. Os 8 do Novo são os 8 primeiros. Ali no post estava falando que era entre os 15, mas na verdade ao longo de 2019... Foi se ajustando. São sempre os... Março tinha 4 ou 5, depois eles foram subindo e de maio ou junho para o final do ano eles sempre estiveram nas 8 primeiras posições. E a credibilidade que eles vão passando, pelo trabalho, pela postura. Hoje eu estava conversando com um empresário forte ali na região de Vargem Grande Paulista, aquela hora que eu estava voltando, e começamos a falar de política. Ele tem muita relação com a prefeitura lá e criticou bastante, todo mundo é ladrão, todo mundo... E que na política não tem ninguém que não seja ladrão. E aí eu comentei que eu acredito que tenha, nos outros partidos acredito que tenha uma porcentagem bem pequena, mas os do Novo eu coloco, não vou dizer que a mão no fogo, porque todo mundo é humano, pode ter uma falha, mas que eu confio bastante, 99% nas pessoas que o Novo já elegeu, de que são honestos e que não vão se imiscuir naquelas falcatruas que os outros são tão habituados a fazer, né? Então eu acho que é uma geração de pessoas que entram na política para mudar a política, não para fazer parte daquilo que já está lá, né? Até o fato de não usar o fundo eleitoral, veja, torna tudo muito mais difícil. Então, uma pessoa que tem outros interesses aqui, a gente sabe, muita gente entra na vida política para se dar bem financeiramente. Sim. Ele já automaticamente fala, bem, ali vai ser mais difícil, eu vou para outro lugar. Tem que começar cortando um monte de privilégios, Começar a onde ele vai cortar, tirar dinheiro. eu só posso me reeleger uma vez. Então isso já é uma forma de você já estar selecionando as pessoas que vão fazer uma diferença real na política. Nas prestações de contas que a gente vê às vezes, eles divulgam mensalmente um relatório tem no trimestral, site lá, né? os filiados acessam. Às vezes comparativamente com outros partidos, esses grandes partidos que já estão lá, um deputado federal gasta de verba de gabinete, por exemplo, 150, 180 mil reais por mês. O do Novo gasta 15, 12, né? São as despesas reais. Os outros provavelmente emitem notas frias, fazem... Mas também o que foi agora que saiu essa semana do gasto de combustível de algumas pessoas aí. Dá volta no mundo, não sei quanto Exato. Então, tem deputados que gastam R$1.000 por mês, conta pessoal, não é da equipe, não. R$1.000 por mês de telefone. Eu não consigo imaginar um plano que não contemple ligação ilimitada. Nossa, o meu é 56 pontos, eu não paro por 300, normal, R$300, aquele plano que você fala tudo debaixo d'água, assim, com quem você quiser. E a pessoa gasta 1.000 por mês, não sei como. Se você vê o combustível, eles têm uma disponibilidade de verba e eles usam tem que rodar 38 horas por dia. Podia desligar o carro, 10 carros. Gente, mais alguma coisa? Por mim eu fico aqui, mas eu sei que o dono da casa aqui também tá lá com sono, já é embora. Não, ele tá com pressa, a gente eu fico totalmente à disposição de vocês, fico à disposição, vou deixar a live lá na minha página com esses questionamentos, depois vou colocar no Facebook, no YouTube, vou compartilhar. Me coloco à disposição, tem outros membros do partido filiados, nós temos hoje um diretório municipal formalizado, tá tudo certinho, então a gente fica à disposição de vocês para qualquer outra informação, para esclarecimentos, e agora, a partir de agora, a gente conta com vocês, não só para levar o Novo adiante, mas também para observar o que nós estamos trabalhando, depois conseguir trabalhar conosco, né, numa eventual campanha das pessoas do Novo na cidade. Oi? E se gostaram, poder levar para os amigos. Exato, pode nos convidar que nós iremos na reunião na casa de vocês, né, nós num grupo, no síndico do prédio, qualquer coisa. Nós estamos nessa, né? O Novo é um dos poucos, pelo menos nós não temos experiência em outros partidos, né? Mas nós fazemos atividade, por exemplo, que a gente chama lá de Novo na Rua. Então reunimos 6, 8 pessoas, vamos na feira livre, fazemos lá conversa com as pessoas que estão passando, fazemos o Novo em casa. Então qualquer pessoa que quiser, vem conversar com minha família aqui, nós vamos lá conversar. Então a gente está à disposição
é uma missão que a Vânia está assumindo, eles e nós todos, para tentar mudar toda essa panaceia. Tem outros projetos, como o Desperta Já. O Desperta Já é o seguinte, um grupo de pessoas do Novo vai lá na praça pública e recupera, corta o mato, pinta alguma coisa, ajuda o cidadão a despertar que existe uma participação que também é dele. Né? Porque se a gente fica só esperando o serviço público, com o serviço público que nós temos hoje, fica tudo destruído. Então é muito legal e a gente convida vocês a engajar conosco nesse processo aí, porque eu acho bem legal. Vamos fazer aquela